Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Livro de Números, capítulo número 21, versículos 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora continuar na presença do Senhor em oração. É hora de falar com Deus, é momento de ouvir ao Senhor. Ó Eterno Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez estamos na Tua presença, sabendo que não temos nenhum mérito para estar diante de Ti, porque somos pecadores. E por isso, ó Deus, Te reconhecemos como soberano sobre as nossas vidas. Te reconhecemos como o nosso Salvador. A Ti reconhecemos como nosso Senhor. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Porque outro Deus além de Ti não existe. Nos orienta, ó Deus, neste culto de hoje. Que haja uma palavra que venha alcançar o nosso coração, modificar, transformar a nossa vida, o nosso modo de ser, para que nós tenhamos uma real compreensão de que sem Deus não podemos viver. Te suplico neste momento, Senhor, pela paz no mundo, uma paz que só o Senhor pode dar, que só o Senhor pode estabelecer. Porque homens não são capazes de estabelecer uma paz duradoura.
Fala conosco, Senhor, neste culto. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. O tema de nosso culto de hoje é a salvação no deserto da morte. Vou repetir o tema do nosso culto de hoje: a salvação no deserto da morte. Moisés, neste texto, faz um relato dos acontecimentos relacionados à peregrinação dos hebreus em busca da terra prometida. Desta feita, eles estavam no deserto contornando a terra de Edom, pelo caminho do Mar Vermelho. Considerando as condições ambientais adversas e um longo caminho a vencer, os hebreus estavam impacientes e pecaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Aqui, os hebreus estavam a se referir ao maná que caía dos céus. Neste ponto da peregrinação, os hebreus cometeram o pecado da murmuração. Que costumo dizer que a murmuração é uma oração direta a Satanás. E agregado a este pecado da murmuração, temos também o pecado da incredulidade. E assim, os hebreus duvidaram das promessas e da aliança de Deus com o povo escolhido. E ao mesmo tempo, presumiram que iriam morrer ali, na sequidão e na escassez de víveres, confinados num pedaço de terra escaldante. E então, melhor seria estar numa condição de escravidão no Egito e adorando os deuses egípcios em desfavor do Senhor. Deus abomina a incredulidade. Deus abomina a murmuração e envia no mesmo momento serpentes venenosas para os incrédulos e murmuradores serem mordidos e muitos viessem a morrer pela ação do veneno das serpentes. Logo, os hebreus, com profunda tristeza na alma, se deram conta e reconheceram que pecaram contra o Senhor e pediram a Moisés que suplicasse ao Senhor em oração para que as serpentes fossem retiradas do meio do povo no deserto. Deus atende o clamor de arrependimento, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E atendendo este clamor de arrependimento dos hebreus, o Senhor ordena a Moisés no deserto para que fizesse uma serpente de bronze e colocasse no alto de um poste e a levantasse no deserto para quem tivesse sido mordido pela serpente venenosa, ao olhar para a serpente de bronze erguida no poste, no meio do deserto, se livraria do veneno da morte
da serpente e viveria. Deus aqui estabeleceu um antídoto da morte para dar vida aos arrependidos de seus abomináveis pecados, murmuração e incredulidade. E neste ponto, a partir deste episódio, quero falar para você sobre o remédio, a profilaxia para o pecado e seus efeitos. Todos nós somos pecadores e precisamos de um remédio para anular, eliminar os efeitos dos pecados que cometemos todos os dias contra Deus e ou contra o nosso próximo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículos 14 a 21, diz: da mesma forma, aqui são palavras de Jesus, este texto, João 3, 14 a 21. Ele falando para Nicodemos, um grande sábio, rabino, teólogo da época de Jesus. Então, ele falando para este rabino Nicodemos, para este mestre, ele disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, não crê em Jesus. E, portanto, vou repetir o versículo 18, para que você fixe no seu coração esta mensagem. Quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus aqui enfatiza claramente que a serpente de bronze levantada no deserto deu vida aos hebreus que haviam sido mordidos pelas serpentes venenosas do deserto por conta da murmuração e da incredulidade contra Deus. E agora, da mesma forma, contextualizando para os dias de hoje, analogamente, o Senhor Jesus, levantado numa cruz, no Monte Calvário, proporcionou a toda a humanidade a oportunidade de salvação. A oportunidade de viver eternamente com o Senhor. Mas existe uma condição para isso.
é preciso olhar para a cruz de Jesus. Um lugar de morte que nasce para a vida eterna. Jesus aqui coloca a importância de uma compreensão deste plano de salvação da humanidade. Crer. Afastar do coração a incredulidade. E crer que aquele que foi levantado na cruz do Calvário, no deserto da morte, porque ali estava a morte presente, não só dele, mas também de dois malfeitores, um de cada lado, ali houvesse vida, salvação e vida eterna. Tal qual os hebreus no deserto, é preciso que venhamos a nos arrepender de nossos pecados. Pois vivendo no pecado, afrontamos e entristecemos o coração do Senhor. Vou repetir. Vivendo no pecado, praticando o pecado, nós então afrontamos e entristecemos o coração de Deus. E por isso há uma justiça sobre aqueles que não obedecem ao Senhor. E muito mais do que isso, desse arrependimento de nossos pecados, é preciso olhar para Cristo. E olhar para Cristo é obedecer ao Senhor. Reconhecê-lo como seu Salvador. Reconhecê-lo como seu Senhor. E assim alcançar a salvação da condenação eterna. E esse alcance da salvação é única e exclusivamente em Cristo. É em Cristo. E somente em Cristo. Quero que você preste atenção mais ainda neste momento, o que eu vou lhe falar. Ouça com os ouvidos espirituais o que eu vou lhe dizer neste momento. Saiba que o tema, e já mencionei isso, deste sermão, é a salvação no deserto da morte. O olhar dos hebreus, preste atenção, para a serpente de bronze, mostrava os pecados deles e, ao mesmo tempo, a salvação da condenação à morte. É claro que quando eles olhavam para a serpente de bronze, não era o objeto em si que curava eles do mal, do veneno da serpente. Era Deus que curava. Mas era preciso olhar para aquela serpente para entender que os pecados da murmuração e da incredulidade estavam ali. Mas ao mesmo tempo, ali estava a cura da morte física realizada pelo veneno da serpente. O olhar, presta atenção, de qualquer pessoa para o Cristo
sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz. Mostra os nossos pecados sobre ele. Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar lá na cruz. Ele tomou para si os meus pecados e os seus pecados. E por isso, quando olhamos para a cruz, o que nós vemos são os nossos pecados ali, pregados no madeiro. Porque era eu e você que deveríamos estar lá, pagando pelos nossos pecados na cruz. Mas Jesus, o Filho de Deus, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Tomou o lugar de cada ser humano, pagando os nossos pecados. Ele, que é santo e sem pecado, mas ao mesmo tempo, a cruz, o Cristo crucificado, nos mostra a nossa salvação exclusivamente nele, em Cristo. Tenha fé e absoluta certeza nisto. Cristo te salvou da condenação eterna, como ele disse para Nicodemos. Como ele disse para Nicodemos. Para os hebreus, no deserto da morte, não adiantava olhar para as feridas das mordidas das serpentes. Não. Não adiantava para os hebreus olhar para Moisés. Não adiantava para os hebreus olhar para os sacerdotes. Muito menos para outros deuses. O que adiantava para eles? Apenas e exclusivamente era olhar para a serpente de bronze, conforme ordenança do Senhor. E mais uma vez quero deixar claro que não era o objeto serpente de bronze que curava os hebreus do veneno das serpentes, mas era o próprio Deus, que da morte dava vida. Para nós, hoje, no deserto da morte que há no mundo, porque hoje vivemos num deserto da morte que há no mundo, que aqui nós podemos dizer que são os valores contrários aos preceitos do Senhor nosso Deus. Este é o deserto da morte. O viver no pecado, praticar o pecado, desobedecer a Deus. Não querer saber de Deus, ser incrédulo, murmurador, ser indiferente com o Senhor. Este é o deserto da morte para quem vive pecando. Então, não adianta você querer buscar vida numa ideologia, por exemplo, ou num pensamento humanístico, ou num clérigo, ou buscar salvação num líder religioso, ou numa igreja.
ou em qualquer outro objeto de fé. Saiba que Jesus é a única salvação eterna para você. Porque, de minha parte, o Espírito Santo já colocou no meu coração que a única salvação para a minha vida é Jesus. E eu rogo agora ao Senhor, como Moisés no deserto orou pelo povo, eu rogo ao Senhor que o seu coração seja cheio do Espírito Santo e que você compreenda que só em Jesus você terá o perdão de seus pecados, a salvação e a vida eterna. Saiba que Jesus é a única salvação eterna. E nesta condição de pecadores que somos, devemos então nos arrepender de nossos pecados e tomar a atitude de olhar para Cristo, que foi levantado no deserto da morte deste mundo para nos salvar e nos conceder a vida eterna. E aí está a salvação no deserto da morte, como diz o título do nosso tema de hoje para este sermão. Vou terminar esta pregação lendo 3 textos bíblicos que são a expressão da palavra de Deus, do coração dele para o meu coração, para o seu coração. Portanto, ouça com os ouvidos espirituais estes 3 textos que eu vou ler agora. E o primeiro está em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 22, que diz: olhai para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. João capítulo 5, versículo 24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu faço um apelo a você neste momento. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre esta palavra de Deus para você.
reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Excelente foi a compreensão desta palavra de hoje. Muito clara, muito evidente, de que não há salvação em outro ser, a não ser no nosso Salvador e Senhor Jesus. A cruz do Calvário é a cruz levantada no deserto de morte, que gera vida, e vida eterna. Aos que olham para a cruz e creem neste plano de salvação em que um Deus único e verdadeiro se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, consolidando a salvação de toda a humanidade. E por isso agora, ó Espírito Santo, rogo a Ti que vá direto ao coração desta pessoa que ouviu esta palavra. Que ela seja convencida do pecado, da justiça de Deus e do juízo final. Que ela compreenda que não há salvação em outro ser ou em objetos, mas apenas na pessoa de Jesus Cristo. Escreve o nome das pessoas que decidiram crer na cruz do Calvário. Crê em Jesus como Salvador e Senhor, no livro da vida. Porque este livro, no julgamento final, será aberto. E lá vão estar escritos os nomes de todas as pessoas que se dobraram, que se ajoelharam diante do Senhor, confessando os seus pecados de arrependimento para a salvação e para a vida eterna. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação, pela sua fidelidade a este momento tão sublime que nós temos de aprendizado e de convivência com o Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.